Convido a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Vem, Senhor, transformar as nossas vidas através desta palavra, meu Deus. Vem, Senhor, curar as nossas dores, as nossas dificuldades na Tua palavra, Senhor. Diga comigo, eu quero, Senhor. Eu quero, Eu Senhor. desejo, Senhor. Eu desejo, Ser Senhor, transformado ser transformado pela Tua palavra. pela Tua Eu palavra. desejo ser modelado Eu desejo ser modelado pela Tua palavra. pela Tua palavra. Vem, Senhor. Vem, Vem Senhor. falar conosco Vem falar conosco nesta noite. nesta noite. E que eu, a partir de agora, E que eu, a partir de de agora, ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua possa palavra, ser um museu possa ser um museu em todos os lugares, em todos os por lugares, onde eu andar. por onde eu andar. Amém. A palavra de Deus nesta noite vem nos trazer esperança na restauração. Vem nos trazer esperança de que Deus não nos abandona em momento nenhum. Vem nos restabelecer. Vem nos restaurar. Diga, eu tomo posse Eu tomo posse desta palavra. desta palavra. O profeta Isaías veio nos falar, é o profeta mais citado. Jesus, de vez em quando, ele citava o profeta Isaías, né? De vez em sempre ele puxava o profeta Isaías para demonstrar que o povo que estava fazendo não estava fazendo as coisas conforme aquilo que é certo, mas que o profeta Isaías já tinha então profetizado a respeito daquela vivência, daquela situação, amém? Então, o profeta Isaías, no capítulo 14, já encontrou? Isaías 14 diz assim: porque o Senhor terá compaixão de Jacó e ainda dará a Israel a sua predileção e os restabelecerá na sua terra. Os estrangeiros se reunirão a eles e se agregarão à casa de Jacó. Os povos virão buscá-los para conduzir-los à sua morada. A casa de Israel os possuirá na terra do Senhor, como servos e como servas. Conservarão prisioneiros aqueles que os tinham detido e dominarão seus opressores. Quando o Senhor te tiver aliviado de tuas penas, de teus tormentos e da dura servidão que estiveste sujeito, cantarás esta sátira contra o rei da Babilônia e dirás: não existe mais o tirano, acabou a tormenta. Palavra do Senhor. Que palavra bonita hoje o Senhor nos dá, para podermos entender melhor esta palavra. Quando o Senhor diz, porque o Senhor terá pena, terá compaixão de Jacó e ainda dará predileção a Israel. O profeta está falando no ano 700 antes de Cristo. Ele já está profetizando sobre o que aconteceria nos anos 500 antes de Cristo. Ou seja, ele já estava profetizando que ia acontecer mais além, alguns anos depois, 200 anos depois. E nós podemos entender que o Jacó, eu já até preguei sobre ele aqui, né? O Jacó, ele é um filho que foi pedido pelo seu pai, Isaac, sua mãe não podia ter filho, e ele foi então pedido, Isaac pediu a Deus este filho. Aí veio o Gêmeos, que é o Esaú e o Jacó, e o Jacó tomou a primogenitura e tomou também a bênção do
Esaú, que seria o primogênito. Então, ele enganou, tomou porque também o irmão vendeu, né, por um prato de lentilha, vendeu a sua primogenitura, e depois o pai abençoou, Jacó enganou o pai e tomou a bênção do seu irmão. Por isso ele teve que fugir. E o irmão ficou muito sentido, muito bravo com ele, e ele teve que fugir. E Jacó, fugindo, cometeu o erro, fugiu e errante, né? Errante não tanto porque a mãe dele falou: vai para a casa do meu irmão e fica por lá. E era um tanto longe, e ele então se sentiu sozinho nesta viagem, e uma viagem perigosa. Mas um dia ainda Deus, nós podemos ver no versículo, lá em Gênesis, no 27, capítulo 27, 28, que Deus abençoou o Jacó, mesmo ele cometendo erros. Por que Deus abençoou? Porque lá em Abraão, Deus já tinha abençoado todas as famílias da terra. Em ti, Abraão diz no capítulo 12, versículo 2, 3, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. A tua descendência será abençoada. Então Jacó, da descendência de neto de Abraão, tinha a sua bênção. E Deus, então deu, aqui no 28 de Gênesis, no versículo 13, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência a terra em que estás deitado. A tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira do solo. Tu estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o meio-dia, e todas as famílias serão benditas em ti e em tua posteridade. Eu estou contigo. Então Deus não abençoou Jacó, mesmo que ele tenha cometido os seus erros. Jacó passou um tempo fora e depois ele voltou, porque lá onde ele foi explorado e ele foi enganado. Então aquilo que ele fez aqui, ele lá também recebeu. E aí nessa situação de exploração, nessa situação de engano, que o próprio tio enganou ele, o próprio tio explorou ele. Então nessa situação ele resolveu voltar, porque Deus falou com ele: volta para a tua casa e para a casa de seus pais. Ele juntou tudo que ele tinha e, voltando, quando chegou perto de um vale, o vale de Jaboque, chegando ali é que ele foi cair em si e foi lembrar que o irmão dele estava poderia estar tentando contra a vida dele. Como eu seria recebido pelo meu irmão? E ele teve muito medo de que sua esposa fosse assassinada, medo de que ele tomasse todos os seus bens, medo que ele tomasse todos os seus funcionários. E ali, então, ele passou este vale. Nós podemos ver também no versículo 32, que esse lugar onde ele tomou ciência da sua história, tomou ciência deste possível ataque do seu irmão, da vingança do seu irmão, nós podemos ver no 32, né, que ele então falou com Deus. Quantas vezes, né, nós somos esse Jacó, que a gente erra, a gente, lá na frente, alguém erra com a gente se afasta, né, do problema, mas lá a gente encontra outro problema, e aí é na volta deste retorno que a gente cai em si. Quando a gente precisa voltar, é que a gente cai em si: como é que vão me receber? Né? E assim também é na casa do Pai, na casa de Deus, né? Então, mas Jacó, ele falou com Deus. Nós podemos ver no 32:1, que ele falou: Deus de meu pai, Deus de Abraão. Ele faz lembranças, ele começa a
Deus já tinha dado para o seu avô Abraão, para o seu pai Isaac, e que também já tinha abençoado ele. E ele diz lá no 12, né? Salvai-vos eu os pés da mão do meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar. Então ali ele sentiu uma angústia. Depois dessa oração, então Jacó, estando nesta val, aqui está falando na val de Jaboque, que é, o Jaboque significa esvaziar-se em hebraico. E val é o vale de um rio, onde é raso, e geralmente ali tem muitas pedras. E ali naquele vale ele fez passar toda a sua família à frente, e parou ali, à noite, numa madrugada, e falou com Deus, e lutou com Deus. Ele queria muito a bênção de Deus, ele queria muito que Deus tocasse na situação que ele estava vivendo. Quantas vezes nós também somos esse Jacó, que chegamos numa situação, num vale, e nós não temos condição de atravessar o vale sem antes falar com Deus. Hoje nós podemos estar assim, sendo tocados, de pensar qual é o vale que eu estou, diante de qual vale que eu estou, qual a situação que está sendo um vale para mim. Porque aquele lugar, aquele espaço, aquela val de Jaboque, né, era um lugar de pedras que ele tinha que passar, mas ali era aquela divisa entre o livramento e a condenação. E ali então ele lutou com Deus. Diz a palavra aqui no 25, Jacó ficou só. Quantas vezes nós ficamos só? Quanta solidão nós já passamos na vida? Quantas vezes sozinhos nós tivemos que tomar uma decisão? E quantos medos nós tivemos de tomar uma decisão? Quantas vezes, quanta noite escura nós já vivemos? E na solidão da noite, na insônia da noite, nós começamos a conversar com Deus, a fazer esta luta espiritual com Deus, pedindo, clamando. Jacó ali estava pedindo por ele e por toda a família dele. E quantas vezes nós fizemos isso também, pedindo, clamando, perdendo noite de sono, clamando por nós mesmos ou por alguém da nossa família. Quem já fez isso, levanta a mão. Eu já. Diga amém. Amém. Eu já fiz. Diga, eu já fui um Jacó. Eu já fui Jacó. Eu já fui um Jacó. E quantas vezes nós fomos um Jacó, de estar ali na beira do vale da decisão, do vale da morte ou da libertação. Quantas vezes nós tivemos assim? E o Senhor vem nos dar hoje esta palavra de esperança. Ali quando ele lutou, e então aquele anjo falou assim, eu já tenho que ir, me solta. Ele não desgrudava do anjo. Quer dizer, ele não desgrudava daquela fé que estava movendo ele. Ele não desgrudava daquela insistência. Ele não desgrudava daquela dor, daquele desespero. Ele queria que Deus agisse, que Deus libertasse ele daquela opressão que ele estava vivendo. E aí então, o anjo falou, me solta. Né? Quantas vezes, talvez Deus tenha falado para nós de noite, me solta, porque eu vou te atender, você está aqui, segura. Não, Senhor, eu preciso, o rosário na mão, e anda para lá e anda para cá. Quem reza aqui fez isso? De madrugada? Ninguém? Minhas filhas estão fazendo. Eu já algumas vezes, mas tem um outro canal que eu rezo na madrugada, não fez isso, mas sozinha mesmo. Mas é assim, é essa luta que a gente faz com o Senhor. Meu Deus, me atende, me ajuda, ele suplica. E ali ele estava também com Jacó. E ele falou, olha para o Jacó, o anjo falou, solta eu. E ele falou assim, não te deixarei. Antes que me tenha abençoado. Ou seja, antes que o Senhor
Aí ele disse: Jacó. O que significa isso? Eu sou o homem humano, eu sou